pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje eu vou trazer algumas indicações de leitura para vocês. São exatamente 8 livros para você começar a estudar Renascimento hoje. O primeiro livro que eu trago para vocês, pessoal, é um que foi muito importante para mim na minha formação, porque como vocês sabem, a minha linha de pesquisa está muito ligada ao Renascimento. Então, esses livros são livros que eu realmente li, livros que eu utilizei, que foram fundamentais para a minha pesquisa. Nesse livro, pessoal, traz uma discussão que para mim é fundamental e que, assim, tirou minha viseira em relação ao Renascimento. Aquela visão mais bitolada que a gente tem do ensino fundamental, que é uma coisa que eu sempre trago aqui para vocês problematizando, que é uma questão relacionada a não haver um único renascimento, e sim vários renascimentos, que aconteceram ao mesmo tempo com características distintas, que se alteraram de cultura para cultura, de local para local. Então, existiu o Renascimento? Existiu, mas esse Renascimento, ele não foi homogêneo, e a gente carrega essa visão homogênea até hoje. Essa visão homogênea, ela é ruim para a pesquisa, porque ela desconsidera as particularidades. Então ele fala que o Renascimento florentino ele não deve ser tomado como um único padrão homogeneizante, pois isso nos impediria de ver todas as outras experiências espalhadas por aí, inclusive experiências dentro da própria Itália, que no caso da minha pesquisa trata as experiências de Milão, que está ali colada, com Florença, mas mesmo assim não são as mesmas experiências. Esse livro, pessoal, ele é um clássico. E como todo clássico, muita coisa já caiu por terra, muita coisa está desatualizada, foi problematizada. Porém, como esse livro serviu de base para todos os livros dessa lista, eu achei muito pertinente indicar, Bucquerhardt. Ele estabeleceu algumas chaves analíticas poderosas e duradouras, como o desenvolvimento do Estado moderno, com Maquiavel, o surgimento do indivíduo, algo que foi bastante problematizado, posteriormente. E em sua análise, ele não busca contemplar somente as artes, mas o mundo renascentista em alguma das suas várias dimensões, ou seja, ele não vai trazer uma visão só artística, cultural, ele vai trazer uma visão completa. Inclusive, todos os livros que eu estou indicando aqui hoje, pessoal, não está ligado muito à arte, não. Alguns especificamente, mas a maioria traz uma visão econômica, social, relacionada ao mecenato, a várias outras questões do mundo renascentista como um todo. Esse livro, pessoal, do historiador Peter Burke, ele vai trazer uma discussão que é muito polêmica. Não polêmica dentro da academia, porque isso já é assunto batido há tempos, mas dentro do senso comum, que não consegue ver a distinção de conceitos entre um período e outro. Burke vai problematizar que toda a produção dentro do Renascimento é uma imitação. E aqui, como eu já falei com vocês nos vídeos sobre Renascimento, a imitação naquele período não é o mesmo sentido que a gente tem hoje, imitação como plágio, como algo ruim. Não, ele fala que toda a produção do Renascimento é uma imitação, pois toda ela se baseava em copiar os antigos, e que hoje a gente tem o hábito de considerar a imitação como falta de talento, e se apresenta como um termo pejorativo. Para Burke, no Renascimento, a imitação era algo louvável e necessária. Era uma fase primária do aprendizado de todo artista. Esse outro livro, pessoal, também do Bachandal, é igual Gombrich, pessoal, é um amor assim que eu tenho, então sempre vou indicar ele aqui para vocês. Nesse livro, ele vai examinar a estrutura do mercado de pinturas do século XV. Parece algo muito específico e chato, mas não é, pessoal. Dentro dessa estrutura, ele consegue discutir várias coisas relacionadas à arte, que é muito importante e muito fundamental. E ele consegue analisar essa estrutura do mercado de pinturas através de cartas, contratos e registros contábeis, são as fontes dele, a fim de descobrir a base econômica que girava o mundo da arte. Ele também explica como a base cultural e experiencial do artista vai refletir também na sua produção, tendo em vista as influências externas a qual ele está sujeito. Ele ainda explica que a história social e a história da arte, elas se complementam e ambas têm muito a contribuir uma para a outra. Parece uma espécie de briga de cão e gato, a história social e a história da arte, mas se você conseguir casar alguns elementos dela, vai dar uma história muito rica. Só que, infelizmente, existem muitas caixinhas dentro da academia como um todo, e às vezes isso é muito limitante para a pesquisa, porque a gente fica muito presa a uma teoria ou uma forma de estudar as coisas.
Nesse livro, pessoal, Delamnoir, ele trata sobre o movimento cultural, econômico e social do Renascimento. Ele defende que não houve corte abrupto entre o Renascimento e o período medieval, que um é apenas continuação do outro. As bases estruturais não mudaram, né? As pessoas ainda morriam de fome, né? Não eram letradas, a peste ainda devastava as cidades, assim como a igreja continuava forte, né? O clero continuava muito forte, a monarquia continuava muito forte, o poder inquisitorial matava, julgava. Hoje essa tese é aceita em concordância na academia, porém no senso comum ainda é muito frequente ver as pessoas tratando o Renascimento como um século esclarecido, maravilhoso, todo mundo lia, todo mundo pintava, todo mundo sabia quem que era Michelangelo, Leonardo, mas não era assim. Para as pessoas comuns, o Renascimento e o período medieval provavelmente não tinham mudanças nenhumas. Inclusive, a questão de engrandecer o Renascimento e colocar o período medieval como período ruim também é uma visão totalmente errônea de quem não conhece o período medieval, que também teve grandes avanços, né? Até porque um avanço não acontece do dia para o outro, né? Também teve coisas muito positivas. Então, assim, esse livro vai ajudar nessa desconstrução, que, como eu falei, já é assunto batido dentro da academia, mas no senso comum ainda é muito defendido. Esse livro, feito pelo Eugênio Garin, junto com os colaboradores, né, que aparece aí no livro, indicando certinho, ele vai falar sobre o homem renascentista e a sua vivência política, religiosa, socioeconômica e cultural. Ele trata dos filósofos, magos, mercadores, banqueiros, artistas, mulheres, viajantes e indígenas. No geral, ele tenta trazer uma perspectiva mais individualizante sobre o papel de cada indivíduo dentro da estrutura, né? Dentro do mundo. Porém, como eu falei, o mais interessante é que apesar dele tratar do indivíduo a mulher, o indivíduo mercador, ele não vai perder de vista a estrutura para poder embasar a sua análise, o que é muito importante, que é algo que a microhistória faz extremamente bem, só que as pessoas ainda têm dificuldade de entender como que o indivíduo ilumina a estrutura e como que a estrutura às vezes ilumina o indivíduo. Nesse livro também do Eugênio Garin, ele vai analisar o surgimento dos movimentos culturais nas cidades italianas a partir do século XIV e XV e como que esse movimento acaba por se constituir uma das condições fundamentais para a renovação da ciência e do pensamento científico, trazendo então aí uma nova visão das relações entre o homem e o mundo, universalizando assim o que antes parecia mais específico e localizado. Pessoal, vocês sabiam, claro que sabiam porque vocês assistem os vídeos do canal, né? Se você não assiste, já se inscreve e acompanha os outros vídeos. Vocês sabiam que os conceitos e as palavras, os termos, eles se alteram com o passar dos anos? Se hoje uma palavra tem um significado, no passado ela tinha outro significado totalmente diferente. E para o historiador, para quem estuda, isso é fundamental. Para a gente entender aquela cultura, aquele povo, que se a gente pegar o que a nossa percepção do hoje, a gente vai ficar muito distante do que aconteceu. Então, esse livro aqui, que eu trouxe para vocês como indicação, ele é o Dicionário do Renascimento Italiano, né, do John Haley. Esse livro, pessoal, né, eu mostrei aqui, né, mas foi muito útil na minha graduação. Ele vai trazer os conceitos, termos, nomes de pessoas fundamentais dentro do Renascimento italiano. Não só do Renascimento italiano, mas principalmente dele, mais especificamente dele. Então, por exemplo, se você leu todos esses livros ou está estudando o Renascimento, seria muito indicado que você tivesse esse livro, porque toda vez que você vê um conceito, alguma coisa que você não sabe, você vai consultar ele e isso vai ser muito importante para a sua compreensão, para você adentrar mais dentro daquela cultura, daquele movimento artístico específico. Pessoal, essa lista foi uma lista sincera, honesta, de quem leu todos os livros que foram indicados aqui. Claro que algumas pessoas que leram também vão dizer, nossa, mas você falou só sobre isso, o livro fala de várias outras coisas. Tudo bem, se você acha que ficou faltando falar alguma coisa, pode comentar aqui. Se você acha que essa lista faltou algum outro livro que eu não citei, ou talvez que eu nem conheça, cite aqui, indique para as pessoas, vamos conversar aqui nos comentários. Né? Espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês nessa jornada pelo conhecimento. E lá no Twitter essa lista já tinha sido postada, no Instagram também. Então, se você quiser um conteúdo mais rápido, mais atualizado, eu às vezes costumo adiantar lá nas minhas redes sociais. Então, me sigam para vocês se atualizarem. Se você gostou desse vídeo, gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho para você estar recebendo a notificação assim que eu posto.
Se você gosta desse tipo de conteúdo, de tudo que eu trago aqui para vocês, eu espero, né, que você faça a sua contribuição, porque somente através dela que o canal vai conseguir se manter, já que, né, o YouTube não ajuda muito canais iniciantes. Então eu tenho aí a minha chave Pix, que é onde eu prefiro que vocês façam a contribuição, por questões de burocracia mesmo, e tem também como você contribuir através da campanha no Apoie-se, que é uma campanha que, dependendo como você se cadastra, você consegue aí contribuir mensalmente. Então é isso, beijo e até a próxima!